Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler dois versículos, o verso de número 27 e o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor Jesus ao nosso coração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém? Somente esses dois versículos, amados, para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao teu coração nesta noite, e aquilo que Deus tem colocado no meu coração para nós meditarmos nesses dois versículos, vem falando sobre o verdadeiro seguidor de Cristo. Antes de nós darmos aqui continuidade naquilo que Deus tem para nós, eu gostaria que você respondesse para você mesmo: que tipo de seguidor você tem sido de Cristo? Você é aquele seguidor verdadeiro, ou você segue a Jesus por parte? Talvez você pode até pensar assim: olha, eu não sei que tipo de seguidor eu sou. Eu estou na igreja há tantos anos, estou servindo a Cristo já há alguns anos, mas nunca parei para pensar em que tipo de seguidor eu sou, se eu tenho sido realmente um seguidor verdadeiro de Cristo, ou se às vezes eu tenho enganado a mim mesmo. Talvez dúvidas dessa maneira tenham passado aí na tua mente, e eu quero trazer aqui dentro desses dois versículos 5 colocações que revelam o verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus, quando ele vem usando aqui essas palavras, ele não vem falando em vão, ele não vem falando ali de um simples zelo, um simples cuidado, mas ele vem revelando ali às pessoas, ele vem revelando aos seus discípulos o seguidor que eles eram em Cristo Jesus e como nós devemos fazer também. O interessante, amados, que a primeira colocação que Jesus faz aqui, do seguidor verdadeiro, aquele que verdadeiramente segue a Cristo, a primeira colocação que Jesus fala aqui é sobre a obediência. O verdadeiro seguidor, amados, ele é obediente à voz de Jesus. Veja que Jesus ele diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vem falando sobre a obediência. A verdadeira ovelha, o verdadeiro seguidor, ele obedece à voz de Jesus. Interessante que quando você vai falar no seu celular, e aí às vezes você está em um local, né, que não dá área no teu celular, a ligação fica picotando, né? Você não consegue entender direito aquilo que a pessoa está falando lá do outro lado da linha. E aí qual é a atitude sua? Você vai desligar o celular? Você vai falar para a pessoa assim: olha, espera aí que eu não estou conseguindo entender, depois eu te ligo, ou depois você me liga? É assim que nós fazemos? Creio que a maioria, amados, quando não dá área no celular e ela está interessada em ouvir aquilo que a outra pessoa está falando do outro lado, ela vai procurar ali um lugar onde ela encontra área, para que a ligação funcione perfeitamente.
né? E aí a pessoa começa a caminhar de um lado para o outro com um celular, e olha, estou procurando algum lugar que eu possa te entender, a ligação está ruim, mas já achei um lugar aqui que funciona legal. O que eu quero transmitir para você nessa noite? Para você ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você precisa entender, você precisa ouvir, como Jesus está dizendo aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você precisa ouvir nitidamente a voz de Cristo ao teu coração, para você poder entender o que você tem que fazer. E onde é um lugar aonde você encontra a área espiritual da ligação tua para com Cristo? É na igreja. É aqui na igreja que você compreende nitidamente aquilo que Jesus tem para falar ao teu coração. É aqui na igreja que você ouve claramente a voz de Jesus Cristo para com você. É aqui na igreja que você entende aquilo que Jesus quer para a tua vida. Por isso Jesus vem dizendo que o verdadeiro seguidor, ele ouve a sua voz, ou as suas ovelhas ouvem a voz de Jesus. Interessante, amados, que Jesus ele queria ali explicar para as pessoas, ele queria explicar para os seus discípulos como é a maneira como nós devemos ouvir a voz de Jesus, e ele usa então a parábola do semeador, e ele diz assim que o semeador ele saiu a semear, e ele jogou a boa semente no solo, e umas caíram à beira do caminho, outras caíram em terrenos rochosos, outras caíram em meio aos espinhos, e outras caíram em um solo frutífero. E depois Jesus explica ali o significado desta palavra. Ele diz que aquela que caiu no meio do caminho, à beira do caminho, veio o passarinho e comeu. E Jesus coloca ali Satanás, ou melhor, coloca o passarinho representando Satanás. E ele diz assim que muitos ouvem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, se alegram em seu coração, mas vem Satanás e rouba aquela palavra do coração daquela pessoa. Ela acaba se tornando então não um seguidor verdadeiro de Cristo. Outra semente, a palavra, ela cai em um solo rochoso, e Jesus diz assim que ela chega até a germinar, mas ela não dá fruto, porque as suas raízes não penetram naquele solo rochoso. E muitas vezes o coração da pessoa, amados, é um coração endurecido, que a palavra de Deus não consegue penetrar naquele coração. Jesus está falando, Jesus está alertando, Jesus está despertando a pessoa com a sua palavra, mas o coração dela está endurecido e não consegue então receber aquela palavra. E ele diz também sobre a semente, a palavra, que caiu em um terreno cheio de espinho. Ele diz que esse terreno é aquela pessoa que tem o olhar dela fixo nas coisas mundanas, o fascínio pelas coisas mundanas, a inveja, as coisas carnais sufocam aquela palavra a qual o coração recebeu, e não deixa com que a palavra dê frutos. E aí então ele conclui dizendo que a semente que cai em um solo frutífero é aquela semente que cai em um coração reto. É a palavra de Deus. Amados, quando você tem um coração reto diante de Deus, um coração reto diante de Jesus, você recebe a palavra de Jesus para o teu coração e você começa a praticar, porque Jesus diz que a semente que caiu no solo frutífero, ela deu fruto.
Por isso Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O verdadeiro seguidor de Cristo ouve a voz de Jesus e começa a praticar, começa a colocar em prática na sua vida. Jesus, ele ainda diz lá em Mateus, capítulo de número 7, ele vem falando sobre os dois fundamentos, e ele fala assim que o homem prudente é aquele que ouviu as palavras de Jesus e as praticou. Ele foi comparado ali como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, deram de ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu firme, porque foi edificada sobre a rocha. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você ouve a voz de Jesus, você passa a ser um seguidor verdadeiro de Cristo. Agora, existem algumas colocações também que nós devemos observar aqui nessa noite, do que é ouvir a voz de Jesus. Como eu vou fazer para mim ouvir a voz de Jesus? Primeiro, eu tenho que ter um coração desejoso. Se você vir para a igreja sem o desejo de ouvir a voz de Jesus, você vai sair daqui vazio, você vai sair daqui pior do que você entrou, porque você não veio com um coração desejoso. Agora, o seguidor de Cristo, o seguidor verdadeiro de Cristo, amados, ele tem desejo em ouvir a palavra de Deus, ele tem desejo em ouvir a voz de Jesus. O cristão verdadeiro, ele deseja isso. Ele é aquela pessoa receptível, assim como Jesus fala lá na parábola do semeador. A palavra, a semente que caiu no coração frutífero, deu fruto, germinou. E o interessante é que Jesus fala ali que o fruto, ele foi perseverante, ele foi perseverante. A pessoa, quando é um verdadeiro seguidor de Cristo, ela é perseverante na voz de Jesus, ela é perseverante no ensinamento de Cristo, ela é perseverante na obediência ao Senhor. Então, você precisa ser uma pessoa que tenha um coração receptível para receber a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo é assim. Você precisa estar atento, e você precisa também ter tempo para ouvir aquilo que está sendo falado. A pessoa, se ela não tiver tempo, amados, para ouvir aquilo que está sendo dito, ela jamais vai conseguir obedecer à voz de Jesus. E hoje o que mais impede as pessoas de ouvir a voz de Jesus é a pressa. Olha só para você ver, amados, se nós sairmos daqui da igreja agora, olha, vamos pôr a igreja na rua, vamos evangelizar, igual nós fizemos aí há tempos atrás, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Jesus. E aí você então aborda uma pessoa na rua: olha, você tem um tempinho para mim, para a gente conversar, para mim falar de Jesus para você? A pessoa, eu tenho certeza que ela vai dizer para você: olha, eu não tenho tempo agora, eu estou com pressa. O que mais impede as pessoas de ouvir a voz de Jesus, de obedecer, é a pressa. Só que olha para você ver o quanto as pessoas estão desinteressadas nas coisas de Deus. Se nós sairmos aí fora, e você não precisa conhecer a pessoa, mas se você topar com alguém na rua, assim, em sua direção, e você passar diante dela assim e dizer assim para ela: olha,
e o São Paulo, e o Corinthians, e o Palmeiras, você faz amizade na hora. Na hora a pessoa para te ouvir, para comentar aquela pergunta que você fez. Ou então, se você chegar diante de uma pessoa aí e perguntar para ela sobre a novela das 9, ela vai parar para conversar com você, ela vai te dar atenção. Para as outras coisas do mundo, amados, ninguém tem pressa, mas para ouvir a voz de Jesus, todo mundo tem pressa. Então, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não tem pressa em sair da presença do Senhor. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele não tem pressa em deixar de ouvir a voz de Deus. Uma outra colocação também que o verdadeiro seguidor tem que ter é eliminar as preocupações da sua mente. Você precisa, para você ouvir a voz de Deus nitidamente, para você ouvir a voz de Jesus, como Ele está dizendo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, você precisa tirar toda preocupação da sua mente, porque a preocupação impede você de ouvir a voz de Jesus. Muitas pessoas estão aí perdendo a oportunidade, porque a mente delas estão inundadas com pensamentos errados, com pensamentos contrários à voz de Deus. Muitos estão perdendo essa oportunidade, porque a sua mente está completamente torcida, né? Ou seja, fora da voz de Deus. E é necessário então você mover da sua mente toda a preocupação. Quer ver uma colocação? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 8, ele diz assim que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, Filipenses 4, versículo 8, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Você, como um verdadeiro seguidor de Cristo, você tem que pesar o teu pensamento, amados, dentro dessas palavras aqui. O que está ocupando a tua mente? É tudo aquilo que é verdadeiro? Ou existe alguma mentira, algum pensamento falso na tua mente? Tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, isso tem ocupado o teu pensamento? Eu quero dizer para você que tudo que estiver fora deste versículo aqui impede você de ouvir a voz de Deus, impede você de obedecer a Jesus Cristo. Uma outra colocação importante também que nós precisamos refletir sobre ouvir a voz de Cristo. A pessoa que é um verdadeiro seguidor de Cristo, amados, ela tem que estar pronta a cooperar com Cristo. O verdadeiro seguidor, ele ouve a voz de Jesus e ele está pronto a cooperar com a obra de Deus, ele está pronto a cooperar com aquilo que Cristo está falando. Olha para Isaías, quando ele contemplou a glória de Deus ali dentro do templo, quando ele entrou no templo e ele viu ali o Senhor entronizado entre os querubins, ele reconheceu a condição pecadora dele, ele se arrependeu do seu erro, do seu pecado,
E ali então ele ouviu Deus dizendo o seguinte: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Imediatamente, amados, Isaías ele estava ali com o coração disposto em obedecer, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o verdadeiro seguidor de Cristo, ele está sempre pronto a cooperar com a obra de Deus. Se você obedece à voz do Senhor, você tem que estar disposto a cooperar. A segunda dica que Jesus fala aqui para os verdadeiros seguidores de Cristo: aquele que é um verdadeiro seguidor de Cristo, ele é dedicado. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele é dedicado, ele tem dedicação para com as coisas de Deus. Ele tem dedicação, ele tem prazer, ele tem ânimo para fazer as coisas para Deus, principalmente em seguir a Cristo. Se você não tiver, amados, dedicação, jamais você vai conseguir seguir a Cristo. É o que ele fala aqui também aí no verso 27, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O verdadeiro seguidor de Cristo tem prazer em seguir ao Senhor. E o que nós devemos fazer para seguir a Cristo? Abandonar a velha vida. Não tem como você seguir Jesus vivendo a vida antiga. Não tem como você seguir Jesus sendo a velha criatura que você era. Algo tem que mudar na tua vida, algo tem que ser diferente. Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores. E Jesus então, passando ali na praia, olhou para aqueles homens lavando as redes, e Jesus disse assim para eles: segue. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram tudo e foram seguir a Cristo. A Bíblia fala assim, amados, que Tiago e João, eles abandonaram ali o barco deles, deixaram o seu pai ali na praia, cuidando do barco, e foram seguir a Cristo. Então, para você ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você precisa renunciar, você precisa abandonar sua velha vida. E uma outra coisa importante também, você precisa sair do conforto que muitas vezes você tem. Olha, Pedro, André, Tiago, João, eles trabalhavam ali no mar pescando. Só que quando eles chegavam da pescaria, eles iam para sua casa, descansavam, ficavam ali tranquilos. E agora eles começaram a seguir a Cristo. Isso daí mostra que eles deixaram a casa deles. Não que abandonaram a família, mas deixaram os afazeres deles lá e foram seguir a Cristo. Amados, é necessário você deixar muitas vezes os teus afazeres para você seguir a Cristo. É necessário. Você precisa abrir mão de algumas coisas na tua vida para você seguir a Cristo. Você precisa abrir mão das coisas materiais. Foi o que eles fizeram, abriram mão da sua profissão, abriram mão da pescaria, abriram mão dos seus barcos que eles tinham e foram seguir a Cristo. Se você não abrir mão das coisas materiais que você tem, jamais você vai conseguir seguir a Cristo. Você precisa abrir mão ali muitas vezes da família. Tiago e João, eles deixaram o pai deles lá na praia e foram seguir a Cristo.
Eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar aí a tua família, mas olha o que a palavra do Senhor nos instrui. Mateus capítulo 19, o versículo de número 29, olha o que Jesus fala aqui, amados. Mateus capítulo 19, versículo 29, eu quero ler esse versículo com você nessa noite. Jesus fala assim, ó: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus não está dizendo aqui para o marido largar da esposa e seguir Jesus, não. Ele não está dizendo aqui para você abandonar a tua família e seguir a Cristo, mas Ele está dizendo que todo aquele que colocar Jesus em primeiro plano na sua vida, receberá a vida eterna. Quantas vezes o teu familiar tem impedido você de aproximar de Cristo? Quantas vezes o teu familiar tem impedido você de seguir a Cristo? É nessa colocação que Jesus está falando. Você precisa deixar os costumes, deixar as tradições arraigadas em você, que veio lá dos teus antepassados. Você precisa abandonar tudo isso daí, para você seguir a Cristo, para você ter uma vida nova, uma vida diferente. Paulo, escrevendo ali aos Coríntios, na segunda carta, ele diz assim no capítulo de número 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você precisa abandonar os costumes, as tradições familiares, você precisa abandonar as raízes tradicionais da sua família, para você seguir a Cristo. É a única maneira, amados. Interessante que Jesus fala também sobre levar a cruz. É Mateus capítulo de número 16, verso de número 24, Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que seria tomar a cruz, amados? O que seria você levar a tua cruz? As pessoas ali em Jerusalém, quando viam alguém com uma cruz nas costas, caminhando em direção ao Gólgota, que era o lugar onde eles faziam ali os crucificamentos, as crucificação. Quando as pessoas viam alguém carregando uma cruz, eles sabiam que aquela pessoa nunca mais voltaria viva. Então, quando Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo: olha, morra para o mundo, não volte para o mundo, não viva o mundo, mas segue-me. Tome a sua cruz e segue-me. Amados, a única maneira do verdadeiro cristão mostrar quem ele é tomar a sua cruz, nunca mais voltar para o mundo. Porque se você volta para as coisas do mundo, isto significa que você não morreu para Cristo, não morreu em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele é dedicado em segui-lo, mesmo carregando a sua cruz, renunciando o mundo, renunciando à vontade da carne, e ele segue a Cristo. Por isso Jesus está dizendo que o verdadeiro, as suas ovelhas, ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem.
Uma outra colocação também aqui muito importante, amados. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele tem certeza da sua salvação. Eu gostaria que você parasse um pouquinho agora nesse momento e pensasse nisso. Você tem certeza da tua salvação? Se você partir deste mundo agora, você irá morar ao lado de Deus na eternidade? Porque o verdadeiro cristão tem a certeza da salvação. Ele é salvo. Sabe por quê? Jesus diz aqui, ó: eu lhes dou a vida eterna. Olha aí o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então o verdadeiro seguidor, amados, ele tem a certeza da sua salvação. Ele sabe que ao fechar os olhos aqui neste mundo, ele irá viver a eternidade ao lado de Deus. E se você não tem essa certeza, você precisa buscar seguir a Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo de número 1, versículo 21, ele fala assim, ó: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que Paulo diz isso, amados? Porque ele tinha certeza da salvação dele. Ele tinha certeza da sua salvação. E olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo, não precisa abrir não, presta atenção no que eu vou ler para você. Paulo diz assim: olha a certeza que ele tinha na sua salvação. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Paulo, ele tinha certeza da salvação dele. E você precisa também ter essa certeza da sua salvação. O verdadeiro cristão, ele sabe que a sua salvação, ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível. O apóstolo Pedro vem trazendo essa colocação. A nossa salvação, amados, você tem que ter certeza nela desta maneira, de que ela é incorruptível, ela não corrói, ela não acaba, ela é imarcessível. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele é seguro, ele tem segurança, porque ele sabe que ele nunca vai perecer. É uma promessa que Jesus faz aqui. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele sabe que ele tem a salvação garantida, e ele sabe também que ele está seguro, ele não vai perecer. Jesus diz aí, ó: jamais perecerão, jamais. Aquele que segue a Cristo verdadeiramente jamais perecerá. Quando Jesus deu ali uma palavra dura de repreensão aos seus discípulos, ele estava com 70 discípulos, e ele trouxe ali uma palavra dura, uma palavra pesada. As pessoas foram fugindo, saindo cada um para um cantinho. Ficou somente os 12 apóstolos ali. E aí Jesus, então, olhando para eles, disse assim: ó, vocês não vão também? Aí Pedro responde para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Amados, o verdadeiro cristão, ele é fiel, ele é seguro,
ele se sente segurança ao lado de Cristo, mesmo que as palavras sejam pesadas, mesmo que as palavras sejam duras, mesmo que sejam exortação, mas ele se sente seguro ao lado de Cristo. O verdadeiro seguidor, ele age dessa maneira. Pedro teve ali o prazer em dizer: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? O verdadeiro seguidor de Cristo, amados, ele sabe que Jesus foi enviado para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele não abre mão de Cristo por causa disso, porque ele sabe que a salvação dele está em Cristo Jesus. Ele sabe que Jesus foi enviado justamente para isso. Para concluir aqui essa mensagem, amados, o verdadeiro seguidor, ele é protegido. Amém? Protegido. Jesus, ele diz assim, ó: e ninguém as arrebatarás da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, nem Satanás pode fazer isso. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele tem essa proteção. Mesmo que você cometa erros, mesmo que você cometa algumas falhas, se você se arrepender de todo o teu coração, a Bíblia diz assim, que Deus, ele é misericordioso e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E a Bíblia também diz lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1, que nós temos ao lado de Deus um advogado, que advoga todas as nossas causas, e esse advogado é Jesus Cristo. Ele está ao lado de Deus, intercedendo por você, e nada pode arrebatar você das mãos de Jesus. Nada pode tirar você das mãos do Senhor. O verdadeiro seguidor, amados, ele tem essa confiança, ele tem essa proteção. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele sabe que em momento algum Jesus vai abandoná-lo. Por isso ele se sente protegido. Será que você tem pensado dessa maneira? Será que você tem olhado para isso, amados? Que em momento algum Jesus te abandona, em momento algum Jesus te deixa sozinho, em momento algum Jesus vai largar você à mercê deste mundo. Ele fez uma promessa. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você todos os dias, amados. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, Jesus fala assim, que Ele jamais vos deixará órfão. Ele não vai te deixar órfão, mas Ele vai voltar para vós outros. O verdadeiro seguidor, ele tem essa proteção. Nada pode tirar você das mãos de Jesus, a não ser que você pule fora, a não ser que você mesmo saia das mãos dele. Mas não é problema, nós louvamos aqui nessa noite, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus. Por isso você está protegido, você tem esta segurança. Mesmo que o diabo levante contra a tua vida, mesmo que o diabo arme ciladas e armadilhas contra você, mas ele não vai conseguir tirar você das mãos de Jesus. Ele não vai conseguir arrebatar você das mãos do Senhor, porque você está protegido, você está guardado, você tem essa segurança. Então, quando Jesus diz aqui
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me ouvem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está falando sobre o verdadeiro seguidor de Cristo, não aquele que segue a Cristo em partes, mas o verdadeiro seguidor. Ele é obediente, ele é dedicado, ele tem certeza da sua salvação, ele é seguro em Cristo Jesus e ele é protegido por Cristo, porque nada arrebatará você das mãos de Jesus. Feche seus olhos, coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois fez para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.